Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Agora já estamos estudando a história do século XXI. Nessa videoaula vamos ver os impactos do 11 de setembro e as crises do final da década de 2000. Antes de começar, curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. O Afeganistão, país localizado na Ásia Central, sofreu os efeitos da Guerra Fria ao ser invadido pela União Soviética em 1979, com o objetivo de garantir um governo socialista recém-instalado. Como resposta, os Estados Unidos passaram a fornecer armas e treinamento militar aos guerrilheiros opositores à ocupação soviética. Os comunistas se retiraram 10 anos depois, deixando um vácuo de poder que fez com que diferentes grupos armados passassem a disputá-lo. A partir de 1996, um grupo fundamentalista islâmico, conhecido como Talibã, conquistou o poder estabelecendo uma ditadura anti-ocidental. É nesse momento que se consolida a Al-Qaeda, chefiada pelo saudita Osama Bin Laden. Essa organização se sustentava no ideal de combater a influência da cultura ocidental sobre os países islâmicos. No dia 11 de setembro de 2001, terroristas se passando por passageiros sequestraram 3 aviões. Em um atentado suicida, 2 deles atingiram as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York, e um atingiu o Pentágono, símbolo do poderio militar estadunidense em Washington, D.C. Foi a primeira vez que os Estados Unidos sofreram um ataque dessa dimensão em solo continental, abalando o país e o mundo. Como resposta, o então presidente George W. Bush impôs uma série de medidas que permitiam os Estados Unidos atacar outros países sob a justificativa de combater o terrorismo. Com o uso da doutrina Bush, como ficou conhecido esse conjunto de medidas, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em outubro de 2001 com o objetivo de prender Osama Bin Laden, que assumiu a autoria dos atentados de 11 de setembro. Em 2003, foi a vez do Iraque sofrer intervenção estadunidense, sob a alegação de que o país dispunha de armas de destruição em massa que nunca foram encontradas. Além disso, os Estados Unidos acusavam o ditador iraquiano Saddam Hussein de ter ligações com a Al-Qaeda, fato que também nunca foi comprovado. Apesar do descontentamento popular com sua doutrina, Bush foi reeleito presidente em 2004. Durante seu segundo governo, sua popularidade diminuiu cada vez mais, diante das mortes de soldados em guerras que muitos consideravam em vão, as sistemáticas violações aos direitos humanos com os prisioneiros de guerra e os vultuosos gastos militares. Para piorar a situação, em 2008 os Estados Unidos viveram o ápice da crise econômica provocada por falta de regulamentação da atividade bancária, que concedeu empréstimos indiscriminadamente que não puderam ser pagos, gerando previsões de lucros inexistentes. O mundo viveu a ameaça da falência do sistema bancário estadunidense, gerando desemprego, empobrecimento e insegurança. Na esteira da crise, Barack Obama, opositor de Bush, foi eleito presidente em 2008 com a promessa de mudar as políticas do país, retirando as tropas estadunidenses do Oriente Médio, controlando o sistema bancário, protegendo o emprego e renda dos trabalhadores e criando um sistema de saúde público eficiente. Apesar de não ter cumprido boa parte dos compromissos firmados, Obama foi reeleito em 2012. No ano de 2016, Donald Trump, opositor de Obama e empresário, se apresentando como uma alternativa de fora do meio político, foi eleito presidente em 2006. Em seu governo, Trump adotou medidas para reverter as reformas promovidas por Obama na saúde, adotou uma política externa agressiva e passou a controlar com rigidez as fronteiras para barrar a entrada de imigrantes ilegais. Em 17 de setembro de 2011, uma manifestação organizada pelo movimento Occupy Wall Street tomou o Parque Zuccotti, no distrito financeiro de Wall Street, em Nova York. O protesto criticava a influência das grandes empresas no governo, a corrupção e a desigualdade social no país. Em alusão à má distribuição de renda nos Estados Unidos, o movimento carregava o lema "Somos 99%", já que os ricos do país, para quem eram direcionadas todas as políticas
políticas do governo compunham apenas 1% da população. A organização dos protestos nas redes sociais difundiu o movimento para outras cidades estadunidenses, como Los Angeles, Chicago, Boston e São Francisco. Além disso, suas ideias chegaram em outras partes do mundo, inclusive no Brasil. O protesto ocupou permanentemente o Parque Zuccotti até novembro de 2011, quando os manifestantes foram retirados à força pela polícia. Após fracassar em ocupar novamente o local, o movimento buscou ocupar outros lugares, como bancos, empresas e instituições de ensino superior. Na Europa, a influência do Occupy Wall Street levou a protestos contra a crise econômica global iniciada em 2008 nos Estados Unidos. Manifestações de rua foram registradas em diversas cidades, como Bruxelas, Madrid, Barcelona, Roma e Londres. O final da década de 2000 foi marcado por uma grande crise na Europa, com bancos em situação precária na Irlanda e elevadas taxas de endividamento, com destaque para Portugal, Itália e Grécia. Foi o início de uma série de graves problemas sociais no velho continente, corte nos gastos públicos, ameaças de calote da dívida e elevação das taxas de desemprego em toda a Europa. A recuperação foi anunciada pelas autoridades da União Europeia em 2017, com a volta do crescimento das economias e a diminuição do desemprego, apesar desse índice ter permanecido alto em alguns países, como a Espanha e a Grécia. Muito bem, aqui termina a nossa videoaula, espero que te ajude em seus objetivos, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve, um abraço e até a próxima.